treino intensivo bimanual do braço e da mão é uma intervenção terapêutica intensiva voltada para melhorar o uso das duas mãos em crianças com paralisia cerebral, principalmente em casos de hemiplegia. Crianças com esse tipo de paralisia cerebral costumam ter mais dificuldade para usar uma das mãos, o que pode impactar nas atividades do dia a dia que exigem coordenação entre as duas mãos. O Habit é uma forma de treinamento funcional que utiliza princípios do aprendizado motor e da neuroplasticidade para trabalhar essas dificuldades de coordenação motora. A proposta é treinar o uso cooperativo das duas mãos por meio de atividades lúdicas e funcionais que exigem participação simultânea de ambas as mãos, como, por exemplo, abrir e fechar um pote, abrir e fechar uma garrafa, e recortar um papel. Durante a intervenção, as atividades são organizadas de forma estruturada para estimular a participação da mão mais afetada e melhorar a qualidade do movimento. Diferente da terapia de movimento induzido por restrição, o Habit não utiliza a contenção da mão afetada. Em vez disso, ele promove o uso das duas mãos por meio de demandas da própria tarefa. Assim, o objetivo é aumentar a frequência e a quantidade do uso da mão afetada em atividades bimanuais, favorecendo maior independência da criança nas atividades do dia a dia. Você sabia que o cérebro pode aprender a não usar o membro? Pois é, lá em 1940, Dover observou que macacos com lesão em um lado do cérebro paravam espontaneamente de usar um dos membros comprometidos. Só que aí, quando o outro membro que não era comprometido era restringido, ele voltava a usar o membro comprometido. Assim, décadas depois, Taub e Xie chamaram isso de desuso aprendido, onde o cérebro passa a compensar evitando o lado afetado. Esse conceito foi levado aos humanos após o AVC, por meio de estudos de Wolff e Taub. Assim surgiu o CIMT e a Habit, técnicas que incorporaram a abordagem de aprendizado motor e oportunidades para a prática. Ou seja, forçar o uso pode ser o caminho para recuperar a função. De acordo com a literatura científica, a intervenção ela é utilizada com crianças com paralisia cerebral, do tipo hemiparética espástica, ou seja, crianças que apresentam dificuldade em um dos lados do corpo, né, mais especificamente em uma das mãos, né, no membro superior. Essas crianças elas precisam ter de 4 a 18 anos. A gente também tem a classificação etária de 6 a 12 anos, que é onde tem maior participação na atividade terapêutica desse grupo, e essas crianças elas precisam também apresentar movimentação ainda no membro afetado, ou seja, né, precisam caracterizar uma funcionalidade intermediária. Essas crianças elas tendem a ter dificuldade na coordenação bimanual, ou seja, na coordenação com as duas mãos, e devido a isso elas entram no desuso aprendido, né, que seria esse não uso da mão afetada. Justamente por isso que o Habit propõe esse treinamento bimanual, que vai proporcionar para a criança maior autonomia e independência, né, nas atividades do dia a dia, no qual ela vai poder utilizar as duas mãos, ter mais agilidade, mais facilidade para desempenhar as tarefas. O Habit é uma abordagem que integra princípios do aprendizado motor e da neurociência comportamental, sendo os objetivos voltados principalmente para a promoção de participação e desempenho ocupacional. O aprendizado motor é quando a prática e a experiência levam a mudanças duradouras na forma como a gente executa uma habilidade, de forma que essa habilidade ela se torna mais natural e fácil ao longo do tempo. Já a neurociência comportamental estuda a relação entre o sistema nervoso e o comportamento, tentando explicar como as nossas emoções, sentimentos e habilidades são impactadas e estão relacionadas com o funcionamento cerebral. Então, a partir da integração dos conceitos do aprendizado motor e da neurociência comportamental, o Habit se baseia em alguns princípios.
O primeiro dele, que o Rabbit é uma abordagem do tipo top-down. O que isso quer dizer? Que o foco ele deixa de ser nas limitações do movimento ou das habilidades e passa a ser na atividade e na participação do indivíduo. Ou seja, o foco da intervenção está naquilo que é importante para o dia a dia da pessoa. O que ela quer, o que ela precisa fazer. Um outro foco da abordagem do Rabbit está nas atividades significativas, que está intimamente ligado às ocupações que o indivíduo exerce. Ou seja, as competências e o significado dos papéis ocupacionais que essa pessoa desempenha no seu dia a dia são valorizados na condução da intervenção. Um outro princípio do Rabbit está intimamente relacionado com o aprendizado motor, que é o treino orientado à tarefa, que é feito de forma desafiadora com o aumento progressivo das demandas. Nessa abordagem, a participação ativa do indivíduo é muito importante, porque ele deixa de ser pessoa que apenas recebe a intervenção, mas passa a participar de forma engajada nas atividades. E essas atividades, elas precisam ser positivas, de forma que equilibram a relação tarefa, ambiente e sujeito. Assim, os princípios do Rabbit sustentam uma abordagem que é pautada nos objetivos do indivíduo, centrada em princípios científicos e que valoriza a participação e o engajamento ocupacional do indivíduo como foco de intervenção. O protocolo é bem intenso. São cerca de 60 horas de intervenção, geralmente distribuídas de 10 a 12 dias seguidos, com 6 horas de atividade diária. Durante essa intervenção, são divididos em 2 etapas, na prática de parte da tarefa, onde são aplicados movimentos específicos mais difíceis, como agarrar ou alcançar objetos. Na segunda parte, nós chamamos de prática de tarefa completa, onde a criança aplica esses movimentos que foram aprendidos em atividades reais e brincadeiras do seu dia a dia. Todas essas atividades são planejadas conforme o papel de cada mão, onde ela segura os objetos e manuseia com ambas as mãos. Conforme a criança vai ganhando habilidades, são aumentados os desafios, exigindo mais precisão e mais velocidade, e sempre tentando manter a criança motivada para que tenha um bom engajamento durante o atendimento. Bom, em relação às evidências científicas que mostram a eficácia do Rabbit, nós temos diversos estudos. Dentre eles, o primeiro seria o estudo de Gordon, que ele foi um dos primeiros a mostrar os efeitos do Rabbit em crianças com paralisia cerebral hemiplégica. Eles observaram um aumento significativo do uso da mão afetada após o treinamento. E isso foi medido pela Assistant Hand Assessment, a AHA, uma ferramenta que avalia o uso da mão afetada durante as tarefas do dia a dia. As crianças, elas não só passaram a usar mais a mão afetada, como também melhoraram a qualidade dos movimentos. E isso foi aparecendo em tarefas mais simples, diariamente, como, por exemplo, abrir um pote de biscoito com as 2 mãos. Além disso, o estudo ele também avaliou habilidades motoras gerais usando o teste de Brunick-Ozeretsky, de proficiência motora. E ele encontrou melhora nessas habilidades, ou seja, o Rabbit ele não só aumenta o uso da mão afetada, mas também melhora a função motora geral. Falando de outro estudo importante, o de Homerful, eles analisaram o impacto do Rabbit ao longo do tempo e perceberam que o treinamento bimanual intensivo, ele acelera o desenvolvimento motor das crianças. Isso quer dizer que os ganhos eles não são só imediatos, mas também se mantêm com o tempo, com treino contínuo. As crianças elas evoluíram mais rápido e com mais eficiência nas habilidades motoras, principalmente na coordenação das mãos. O estudo, ele também destacou que quando o treinamento envolve atividades do dia a dia de forma mais lúdica, ele acelera a recuperação das funções motoras. Já a revisão sistemática de 2019 de Plachot analisou várias intervenções para a função do membro superior em crianças com paralisia cerebral bilateral. E o Rabbit Illy, que também inclui membros inferiores, teve resultados muito positivos. O estudo ele mostrou um impacto significativo no uso da mão afetada, principalmente em atividades do dia a dia, como, por exemplo, se alimentar e se vestir. Mas também mostrou algumas limitações, como, por exemplo, amostras pequenas e metodologias diferentes. Por isso, os autores eles reforçam a importância de um estudo com mais rigor, com mais precisão, principalmente em crianças com quadros mais graves, como, por exemplo, níveis 4 e 5 do MEX. Além disso, o estudo de Blaine Huft também analisou o Rabbit Illy em crianças com PC. Eles observaram uma melhora no uso das mãos e braços nas atividades do dia a dia, mas nem todos os resultados foram consistentes de acordo com a CIF.
E isso mostra que, apesar dos bons resultados, ainda existe uma certa variação. Então, a gente ainda precisa de mais estudos e de mais dados. Para finalizar, as evidências mostram que o Habits, ele é eficaz na melhora da coordenação bimanual e no uso da mão afetada em criança com PC. Vários estudos eles mostram a melhora tanto na frequência quanto na qualidade dos movimentos, principalmente nas atividades do dia a dia. Mas muitos desses estudos ainda têm essas limitações que foi dito anteriormente. Então, tem muitos estudos com um pequeno número de participantes, metodologias diferentes. Então, por isso, ainda é importante que mais pesquisas sejam feitas para confirmar e ampliar os resultados. A terapia ocupacional tem um papel essencial na aplicação do Habit, principalmente por direcionar o tratamento para atividades que fazem parte do dia a dia da criança. Dentro dessa abordagem, o terapeuta ocupacional não vai trabalhar apenas o movimento em si, mas ele vai trabalhar o uso funcional das duas mãos em tarefas reais, como se alimentar, brincar, vestir, tarefas escolares. E o objetivo é que a criança consiga utilizar melhor a mão acometida em conjunto da outra, mas de forma independente no seu cotidiano. Uma das principais contribuições da TO é a escolha e adaptação da atividade. Então, as tarefas são selecionadas de acordo com a dificuldade da criança e com aquilo que é importante para ela e para sua família. E, além disso, o terapeuta ocupacional ele analisa a mão afetada e como que ela pode participar das atividades. Então, seja estabilizando, auxiliando ou manipulando objetos. Outro ponto importante é a graduação da atividade. Durante o Habit, o terapeuta ajusta o nível de dificuldade conforme a evolução da criança, tornando as tarefas mais desafiadoras aos poucos, seja no nível de complexidade, no nível de precisão, no nível da velocidade. Então, isso vai ajudar com que a criança ela tenha o desenvolvimento das habilidades motoras de forma progressiva. A terapia ocupacional também atua estimulando o uso ativo da mão acometida, evitando que a criança utilize apenas a mão não afetada. Porém, isso é feito de forma natural, dentro das tarefas, sem necessidade de restringir outro membro. Além disso, o terapeuta ocupacional vai utilizar de estratégias que estimulem a criança durante o atendimento. Então, com atividades lúdicas, com reforços positivos, com rotina dentro dos atendimentos, e o que é fundamental é em um treino intensivo com o Habit. E, por fim, a TO também vai participar da avaliação dos resultados, não só na melhora dos movimentos, mas principalmente em como a criança utiliza as duas mãos no seu dia a dia, se houve ganho de dependência e se houve ganho de dependências nas suas atividades e no seu cotidiano.